Jesus é o meu guia e ao longo do caminho sua mão carinhosa me ampara de mansinho. Jesus é o meu pastor, caminho sem temer, e a força de seu amor me fará reviver. Jesus, suave amigo, é a minha esperança, só Ele me faz crer em dias de bonança, e tendo ao meu lado seu vulto a me guiar, por certo hei de alcançar a minha redenção. Jesus, Jesus, contigo em doce comunhão, hei de levar aos ombros a minha própria cruz, para o céu atingir. Jesus, Jesus, contigo dia hei de sorrir. Então, damos início a mais uma reunião virtual do Lar Teresa. Agradecemos a todos vocês que estão conosco todas as segundas-feiras, nesse horário. É muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Nós costumamos lembrar que as nossas reuniões das segundas-feiras, elas são sempre baseadas em estudos do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Hoje, novamente, nós vamos tratar do Evangelho, né? Do capítulo 24, nos itens 8 a 10, que tem um subtítulo: Não procureis os gentios. Tá? O responsável hoje pelas nossas reflexões vai ser a nossa companheira do Lar Teresa, Mariana Lutherbar. Eu vou pedir a ela que dê as primeiras palavras, dê boa noite a nós. Por favor, Mariana. Boa noite a todos, bem-vindos. Graças a Deus podemos continuar nos encontrando virtualmente. E, se Deus quiser, em breve também, né, podemos retornar, nos abraçar. Mas, enquanto isso, vamos aproveitando o nosso espaço, né? Sim mesmo. Então, obrigado, Mariana. Vamos, então, fazer a leitura da nossa página inicial para que a gente se prepare para as reflexões de hoje. Vamos projetar aqui a página. Então, a nossa página de hoje, ela é uma página do livro Vinha de Luz, né? Psicografia de Xavier, uma página de Emmanuel, e tem o título Oração e Renovação. E começa com uma citação, né, da carta de Paulo aos Hebreus, 10:6, e diz o seguinte: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não ouvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência,
Não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito. Mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Vamos, então, fazer a nossa oração para que a gente se prepare para essas nossas reflexões tão importantes para nós. Pedindo a nosso Mestre Jesus, Mestre querido, uma vez mais, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda separados fisicamente, mas temos a certeza de que unidos pelo coração e pelo pensamento. Agradecemos em especial essa casa que nos proporciona essa oportunidade, que nós consigamos aproveitá-la da melhor forma possível. Sabemos como são importantes esses ensinamentos, essas reflexões, para a nossa transformação, que é o verdadeiro objetivo de estarmos aqui, Mestre. Mandamos todos, temos a certeza, as nossas melhores vibrações, a nossa companheira Mariana, a responsável pelas reflexões de hoje. Que nós possamos realmente estarmos imersos nesse momento, aproveitarmos, estarmos a cada dia mais perto de Ti. Em nome dos nossos benfeitores, dos benfeitores da nossa casa, em particular, em Teu nome, sobretudo em nome de Deus, é que nós pedimos agora para iniciarmos as nossas reflexões. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, Mariana, por favor, a palavra está com você. Boa noite, então, a todos. Nós hoje estamos estudando, conforme o Ricardo falou, o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, que é Não Coloqueis a Candeia sobre o Alqueire, é um capítulo em que Allan Kardec vai comentar sobre a importância de nós levarmos o conhecimento espiritual às pessoas, de não se esconder as verdades, né, que seria justamente a candeia, né, que é a luz, essas verdades que clareiam as consciências, e não colocar essa verdade embaixo, né, de alguma coisa que vai esconder essa luz, né, que seria o alqueire, né, o que era o alqueire? O alqueire era uma cesta, enfim, né, um recipiente onde as pessoas mediam seus grãos, então era um objeto comum, né, do dia a dia das pessoas. Então ele fala, né, a gente não vai acender uma candeia e colocar debaixo, né, de um objeto, a gente vai colocar no velador, vai colocar no alto. E então, nesse capítulo, Allan Kardec faz algumas reflexões sobre trechos em que essas palavras de Jesus parecem estar em certa contradição com outras palavras, né, ou outras atitudes dele, como, por exemplo, a questão das parábolas, né, por que ele falava por parábolas, que não era uma fala tão clara. E esse trecho, né, que ele traz é um outro trecho em que ele também acredita que possa haver pelas pessoas alguma má interpretação. E é um trecho do Evangelho de Mateus em que Jesus dá instruções, né, aos seus discípulos para que eles fossem fazer as suas pregações nas cidades, né,
fosse iniciar o trabalho desse discipulado de fazer com que essa mensagem pudesse ser esparsa, né, ali pelas regiões próximas. E então ele relata, né, que Jesus enviou os seus 12 apóstolos depois de ter dado a eles as seguintes instruções. E aí ele fala: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. E aí, então, né, quer dizer, pensando por que Kardec traz essa passagem, né, para reflexão nesse capítulo. Quer dizer, se ele próprio, Jesus, né, disse que não se deveria colocar candeia debaixo do alqueire, por que que ele, então, disse aos discípulos que não fossem pregar para os gentios e para os samaritanos, se a luz deveria, né, ser levada para todos? Então, primeiro vamos lembrar aqui, né, quem eram os gentios, né, o que eram gentios. Os gentios eram os pagãos, eram todos os povos que, ao contrário dos judeus, não acreditavam no Deus único, né, como eles. Então, praticamente, todos os povos ali do entorno eram considerados gentios, né? E os samaritanos, né? Os samaritanos, Kardec fala sobre eles na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nas notícias históricas. Era um grupo de judeus também, eram resultantes da divisão das tribos de Israel, e nessa divisão, segundo os historiadores, né, o pessoal que estuda a Bíblia, eles falam que esse grupo de judeus acabou se misturando com outros povos da região e acabaram, em função dessa mistura, né, misturando um pouco também da religião judaica com a adoração a outros deuses. Então, eles eram considerados pelos judeus, em geral, como heréticos. Eles tinham uma cultura um pouco diferente, enfim. Então, eles tinham uma outra forma, né, de levar a religião. E aí, então, o que Kardec coloca aqui? O que ele procura esclarecer? Que Jesus, ao contrário do que possa parecer, ele não estava desprezando, né, os pagãos ou os samaritanos, porque a gente tem que pensar que aquelas instruções que ele estava dando ali era para pessoas que iriam iniciar um trabalho de pregação. Era a primeira vez, né, que Jesus instruía, explicava como eles iam fazer o trabalho. E a gente tem que pensar, quando você vai iniciar um trabalho, você começa o trabalho pelo mais fácil, pelo mais simples, né? Depois você vai partindo, né? À medida que você vai adquirindo experiência, você vai estando preparado para fazer outras tarefas mais complexas, mais difíceis. Então, Allan Kardec coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que os judeus, que já acreditavam no Deus único, eles esperavam o Messias, eles já estavam preparados pela lei de Moisés, pelos profetas, a acolherem essa palavra. Já os pagãos, que não tinham nenhuma base, né? Porque eles adoravam vários deuses, eles não sabiam nada sobre Messias, eles não estavam guardando nada daquilo. Era um trabalho que estava completamente por fazer. Os apóstolos, né? Imagina, iniciando um trabalho, eles ainda não tinham condições de pegar essa tarefa, que era uma tarefa bem mais pesada. É por isso que Jesus falou, ide antes, né? Quer dizer, primeiro, em busca das ovelhas transviadas de Israel. Quer dizer, aquelas pessoas que já tinham um conhecimento espiritual, estavam aguardando aquela palavra, aguardando aquele Messias, e talvez transviadas pelas falsas interpretações, por decepções religiosas, né? Muitas vezes que estariam ali participando da religião apenas por seguir a cultura, mas talvez com a fé abalada ou sem fé. Então, eram aquelas pessoas que estavam ali, era um terreno que já tinha um preparo, mas que faltava ali plantar uma semente realmente verdadeira, né, de espiritualidade mais profunda. Então, quer dizer, se você vai plantar,
né? Você quer ter uma colheita mais rápida, você vai buscar um terreno que já está relativamente bom. Você não vai pegar um terreno seco, né? Imagina aqueles terrenos assim totalmente ressecados, né? Duros. Depois que você talvez já tenha ganho recurso com as primeiras colheitas, aí você pode pegar esses recursos e começar a trabalhar no terreno árido, né? Quer dizer, com mais seguidores, né? Com aqueles primeiros seguidores, a mensagem poderia depois se dispersar mais facilmente, e aí então com o primeiro trabalho feito, né? Você então poder melhorar esse trabalho, né? Ir mais profundamente nesse trabalho. Claro, né? Jesus também sabia que os outros teriam também o seu tempo de conversão. E ele certamente sabia que tinha também um espírito sendo especialmente preparado para essa tarefa, né? Que era Paulo. E Paulo, por ser de Tarso, né? Tarso era uma cidade com uma influência de outras culturas, tinha uma grande influência grega, né? Paulo era cidadão romano, ele teve contato com culturas, com crenças bem variadas, né? Nesse período dele de educação, de crescimento, e certamente nada disso foi à toa, porque a gente sabe que a nossa encarnação é planejada adequadamente para a tarefa que a gente tem que realizar. Então, certamente ele não recebeu todos esses contatos, essas influências à toa, porque para ele, certamente, seria então muito mais fácil poder circular e falar a essas pessoas de outras culturas em função de já estar familiarizado, né, com tudo isso. Coisa que os apóstolos, que tinham uma vida muito judaica, né, mesmo dentro ali daquela cultura, não tinham esse mesmo preparo, né? Então, Paulo estaria muito mais preparado para essa mensagem, o que não quer dizer que os apóstolos não tiveram contato com outras pessoas e não tenham, ao longo, né, do seu trabalho, também tido a oportunidade de falar a outras pessoas, né? Então, assim, Jesus, ele de maneira nenhuma deixava de pensar em levar luz, né, a essas outras pessoas. Mas ele organiza o trabalho de uma maneira eficiente. A gente tem que lembrar que Jesus era um espírito inteligente, não era simplesmente um espírito bom. Então, Allan Kardec, então, pegando esse exemplo, né, de Jesus na orientação aos seus discípulos, na forma de trabalhar, Allan Kardec, então, uma vez esclarecido isso, ele traz isso para o momento do espiritismo, né? O momento que ele vivia ali da doutrina espírita. Então ele fala, olha, essas palavras, né, se a gente for pensar, elas também podem se aplicar aos adeptos, aos disseminadores do espiritismo. Porque se a gente for pensar, né, no tempo de Allan Kardec, quem seriam os gentios? Os gentios seriam o quê? Aqueles incrédulos, sistemáticos, né? Os zombadores, obstinados, ele mesmo lista aqui, né? Os adversários, interessados, ou seja, aqueles que eram contra a doutrina espírita, porque não tinham interesse que a doutrina espírita se propagasse, né? Ou aqueles que achavam que aquilo tudo era uma coisa que não era séria, enfim, pessoas que não tinham assim nenhuma preparação espiritual para lidar com essa nova realidade, né, que o espiritismo trazia. Então, o que ele fala? Bom, então, a exemplo dos discípulos, ele fala aos espíritas, né? Procurem primeiramente fazer prosélitos, quer dizer, buscar seguidores entre os de boa vontade, os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande. Por quê? Naquele tempo, né, em que a ciência se colocava de uma maneira muito forte, né, crescia muito, muitas pessoas descrentes e a religião sendo muitas vezes colocada, os conhecimentos, né, que a religião trazia eram colocados em xeque pela ciência, muitas pessoas ficaram descrentes, porque começaram a perceber que a religião trazia coisas que não tinham lógica, que eram contraditas pela ciência, né? Mas, ao mesmo tempo, sentiam falta de algo espiritual, que também não encontravam na ciência.
Então, havia ali um grande vácuo. E eram essas pessoas que se deveria levar, que eram pessoas que estavam abertas, buscando alguma coisa que justamente unisse religião, né, consciência, que era o que o Espiritismo podia trazer. E não perder tempo com pessoas que não queriam, não tinham interesse, não queriam ver, não queriam ouvir, né? Como ele mesmo diz, né, no livro dos médiuns, quando ele fala muito sobre essa questão do cuidado que se tem que ter na hora de tentar falar com as pessoas, né? Tem pessoas que, se elas virem um espírito, elas vão dizer, não, eu não acredito, eu sei que isso não é verdade. Mesmo vendo, ela de repente vai achar que ela está alucinada, porque para ela aquilo não é uma realidade. Não está dentro da mente dela aquela possibilidade. E se você fica persistindo em tentar convencer a pessoa, o orgulho dela, né, vê que você está dando muita importância para a conversão dela, e aí então é que ela resiste mais ainda. Né? Por isso que ele fala, né, que mais vale você abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver do que você ficar ali perdendo seu tempo com uma pessoa que continuar na sua treva ali. Né? Ele fala, não é que você não se preocupa com aquela pessoa, mas é porque você vai aumentar o número de pessoas que sustentam aquela causa. Eu até lembro muito eu gosto muito daquela frase de Jesus que ele diz que um pouco de fermento leveda a massa toda. Porque realmente você, às vezes, com alguns poucos recursos a mais, ali, cada um com a sua pequena influência, aquilo vai tendo um efeito multiplicador. Então, por que perder, às vezes, tempo com algumas poucas pessoas que não estão interessadas naquilo? Ele fala que deixar essas pessoas tranquilas não é que você não se preocupe com elas, né? Mas vai chegar um momento em que elas, naturalmente, ao ver aquela ideia se multiplicando, talvez aquilo ali vai amadurecendo aos poucos na sua mente, e com o tempo elas voluntariamente, naturalmente, podem vir a aceitar aquela ideia. Né? Se a gente for observar, por exemplo, a própria ideia da reencarnação, era uma ideia, se a gente pensasse assim, há 100 anos atrás. A ideia da reencarnação era tida, pensando aqui no Ocidente, né, na nossa cultura, era considerada uma coisa absurda. Eram poucas pessoas que acreditavam, e as pessoas achavam assim, totalmente heréticas, as pessoas que acreditavam na encarnação, eram loucas, e coisas assim, né? Hoje em dia, né, o número de pessoas, né, e a gente deve muito aqui no nosso país, até a obra do Chico, né, que popularizou muito a doutrina espírita, com tantas mensagens, e a ideia do espiritismo se multiplicou muito com isso, de maneira que passou a se falar tão mais sobre isso, e claro, a mídia também contribuiu, que hoje em dia, não necessariamente só os espíritas acreditam em encarnação, há muitas pessoas que, apesar de não serem espíritas, elas até, embora não tenham uma compreensão, às vezes, tão clara sobre a ideia da reencarnação como a gente faz, mas elas até aceitam a ideia, acham razoável, algumas até acreditam, mesmo, às vezes estão em outra religião. Então, por quê? Porque a ideia foi se espalhando aos poucos e, de tanto se falar sobre ela, ela passou a ser mais aceita. Então, a gente não deve se preocupar em tornar espíritas pessoas que estão em outras religiões, que estejam bem com a sua crença, né? E principalmente as pessoas que não acreditam em nada, não estão interessadas em acreditar, né? Pessoas que não acreditam em Deus, porque é como seriam os gentios, né? Que ainda não tem nenhuma base. A gente deve buscar as pessoas que estão em busca de esclarecimento, né? A gente vai falar sobre isso com aquela pessoa que, de repente, vem a nós, que, de repente, até tem uma religião, mas que acha que aquilo não está lhe dando resposta, ou pessoas que não têm até uma religião, não têm uma crença definida, está buscando alguma coisa e vem nos questionar, aí a gente fala, né? Mas para que a gente vai ficar discutindo com pessoas, tentando convencer, né? A Kardec, inclusive, no livro dos médios, ele fala uma coisa interessante. Ele disse, como é que você vai falar uma pessoa materialista, um incrédulo,
sobre querer convencer sobre a sobrevivência dos espíritos, sobre a reencarnação dos espíritos, se ele nem sequer acha que existem espíritos, né? Ele não acha que ele é um espírito. Então, era isso que ele queria evitar com os discípulos. Quer dizer, se eles nem sabiam que havia um só Deus, que viria o Messias, você vai falar em reino de Deus, né? Vai falar que o Messias trouxe a mensagem do reino de Deus, né? A pessoa não tem nem aquela base, né? Outras pessoas estão aguardando a revelação ansiosamente. Então, vamos falar a essas pessoas, né? Então, por isso que Allan Kardec, ao encerrar, né, os comentários desse trecho, ele fala, né, que as ideias elas são como as sementes. Elas não podem germinar fora da estação apropriada, né? Então, o terreno ele tem que estar preparado. Então, é preferível você aguardar o tempo propício e cultivar aquilo que efetivamente germina. E Emmanuel tem uma mensagem no livro Vinha de Luz, né, que é o livro, inclusive, da nossa mensagem inicial, né? Mas tem esse aqui, livro, né, Vinha de Luz. Tem uma outra mensagem aqui que comenta um outro trecho do Evangelho, que é guardai-os dos cães, né? Um trecho em que Jesus fala essa frase, né? Não deis aos cães as coisas santas, né? Que seria também aquele não dar pérolas aos porcos. Tal. Ele comenta aqui, né, que afinal de contas o espiritismo, né, as palavras do Evangelho são recursos muito preciosos e a gente deve tratar disso assim com cuidado, né, dos nossos recursos. Então, o nosso tempo é um recurso valioso. Então, a gente deve cuidar como é que nós vamos aplicar esse recurso. Então, a gente tem que ter cuidado para não confundir capricho, quer dizer, aquela vaidade de querer convencer uma pessoa, né? Que no fundo é assim, porque fulano não acreditava em nada, eu convenci ele, né? Com o amor, efetivamente, que é aquele desejo sincero que a gente tem de levar ao outro alguma coisa que nos fez bem, que é muito natural, né? Se a gente a doutrina espírita para nós tem sido alguma coisa que nos trouxe consolação, que nos dá esperança, que nos esclarece, que a gente consegue ver a vida de uma outra maneira, a gente vive com mais fé, com mais confiança, e a gente deseja para o outro que não está bem, que está desalentado, que está em dificuldades, e a gente quer que a pessoa também possa aproveitar disso como nós temos aproveitado, né? Então, é esse desejo sincero. Mas a gente não deve confundir isso, às vezes, com esse capricho que a gente tem, que, no fundo, é um certo orgulho de querer mostrar que nós sabemos mais, de que o outro está errado, nós estamos certos, né? Que são coisas bem diferentes. E no amor, a gente aguarda, a gente entende o tempo de cada coisa, né? E é importante que a pregação, assim, da nossa ação, do nosso modo de ser, acaba sendo uma coisa muito mais convincente do que a pregação das palavras. Se a gente se aproveitando do que a doutrina espírita, do que o Evangelho nos traz, a gente procura ter uma vida mais equilibrada, e o outro, que também está procurando se equilibrar, mas está tendo dificuldades, né? Ele vê que a gente está conseguindo ultrapassar os obstáculos, que a gente está conseguindo ter um certo equilíbrio na nossa vida. Muitas vezes, naturalmente, ele vem nos questionar sobre isso, né? Como é que a gente está conseguindo manter a tranquilidade nessa ou naquela circunstância? Como é que a gente consegue ter paciência com isso, com aquilo? E a gente, então, vai esclarecer qual é a base na qual nós estamos nos apoiando. E isso, às vezes, é muito mais relevante, muito mais importante do que um trabalho de convencimento, né? De palavras. Então, a gente vê recentemente, na sessão que aconteceu, né, alguns dias no Senado, em homenagem ao Chico Xavier, nós vimos, né, os convidados falando sobre a impressão que o Chico Xavier causava sobre eles, né, pessoas que tiveram contato direto com o Chico, e obviamente que o Chico ele tinha os fatos mediúnicos assim, muito patentes, né, que impressionavam as pessoas realmente, a ponto de muitas pessoas terem se tornado espíritas, porque efetivamente até o fato mediúnico
impressionou e convenceu realmente. Mas, apesar desses fatos que eram impressionantes, a forma de viver do Chico, a gente nota que era mais marcante para as pessoas que conviveram com ele. A sua capacidade de doação, né, de ficar até 3 horas da manhã atendendo as pessoas, né, sem cansaço, a sua capacidade de renúncia, enfim, aquilo que ele fazia na sua vida, a maneira como ele lidava, né, com as pessoas que às vezes eram até agressivas com ele, que falavam mal dele. Ele sofreu, né, muitas dificuldades. E isso era uma coisa que me impressionava. E a pessoa vendo isso, ela pensa, poxa, né, o Chico conseguiu, com os espíritos, né, ter tanta força. Isso nos inspira também, né, no momento da nossa dificuldade, a pensar também que os espíritos nos dão força. Então, a gente deve se preocupar muito mais com as nossas atitudes, em fazer com que a doutrina espírita, que o Evangelho nos auxilia, seja para nós alguma coisa que nos apoia, né? que nos modifica, e que isso, de alguma forma, é também uma pregação. Né? Porque a gente não conhece o íntimo de cada um, né? Só Deus é que conhece o íntimo de cada um. Então, a forma como Deus vai dar o crescimento, né? E aí lembrando o que Paulo disse, né? Numa ocasião que ele disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quer dizer, tanto ele como Apolo eram pregadores, né? Falavam, levavam a ideia cristã, mas como cada um recebia, como a doutrina crescia, não dependia deles, né? Assim, diretamente. Quer dizer, eles faziam o trabalho deles, mas como que cada um ia receber aquilo, ia colocar em prática, era tão pessoal, a gente não tem controle sobre isso, né? Alguma coisa de cada um na sua consciência com Deus. Então, a nossa maior preocupação sempre deve ser de buscar interiorizar o Evangelho, refletir sobre como a doutrina espírita nos esclarece sobre o Evangelho, né? Como nesse trecho, que o objetivo de Allan Kardec é esse, esclarecer aquilo no Evangelho que possa nos parecer estranho, para que a gente não tenha dúvidas, né, sobre os sentimentos de Jesus e o interesse de Jesus com todos, e fazer com que isso seja realmente transformador nas nossas vidas e, na medida do possível, transformador também na vida das pessoas que a gente ama, né, que a gente convive. E assim, então, encerramos aqui a nossa exposição e passamos de volta ao Ricardo. Bom, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a Mariana por essas reflexões para nós, tão esclarecedoras, mais uma vez, e temos a certeza de que tão úteis para nós, né? Nessa nossa transformação, nessa nossa caminhada, que todos nós fazemos aqui, né? Agradecemos também a todos vocês que estão sempre conosco aqui nas segundas-feiras, que nos honram com a sua presença. E os convidamos a todos, né, para na próxima segunda-feira estar de novo conosco. Como nós alternamos, será um tema do Livro dos Espíritos, tá? E será um tema dupla vista do capítulo 8. Vamos, então, todos juntos agora, para nós encerrarmos a nossa reunião de hoje, as nossas reflexões. Vamos fazer a nossa prece para agradecer por essa oportunidade magnífica de nós estarmos aqui reunidos, em nome do nosso Mestre Jesus. Mestre querido, todos nós, Mestre, lhe agradecemos de todo o coração por essa oportunidade, por essas reflexões tão oportunas para nós, que elas sirvam, como a nossa companheira colocou, como sementes do nosso espírito, do nosso coração, que continuem a conduzir a nossa transformação e que nós consigamos, como também tão bem colocado, com os nossos exemplos, com as nossas condutas, transformarmos o mundo que se encontra à nossa volta, os nossos queridos, aqueles a quem nós temos a possibilidade, de influenciar. Gostaríamos também de mandarmos as nossas vibrações ao nosso entorno, em geral, num momento tão difícil para tantos, que nós consigamos, com as nossas vibrações, com o nosso amor,
contribuirmos para a melhoria dessa psicosfera, desse ambiente que nos cerca, que nós todos desejamos, a todo o nosso país, ao nosso planeta, essas vibrações de amor, como se pudéssemos lançar a nossa volta, esses sentimentos. Agradecemos finalmente a nossos benfeitores, aos benfeitores da nossa casa, a Terezinha de Jesus, a Maria, nossa mãe, a tantos outros, mestre, por essa oportunidade. A ti, mestre, mas sobretudo a Deus, nosso Pai, é que nós agradecemos e pedimos a permissão para encerrarmos hoje as nossas reflexões. Que assim possa ser. Graças a Deus. Recanto de paz, oásis no turbilhão, felicidade inundando o coração, braços e abraços de irmãos em louvor, num aconchego, calor, lar de Teresa é amor, alvorecer, farol na escuridão, escola levando a iluminação, mãos que se unem pra ajuda a estender mais sentimento e saber. Lar de Teresa é aprender. Doce Teresa, meiga inspiração, teu lar é amparo e consolação. Laços irmãos, família é o que traduz. Deus abençoe.